Olá, prof! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu sou a professora Deise Cardoso e por aqui eu compartilho dicas de organização, planejamento e gestão de sala de aula. Então, se você se interessa por esses assuntos, já se inscreve aqui no canal para receber mais conteúdos como esse. E nesse vídeo nós vamos falar sobre ela, a temida reunião de pais. Eu quero compartilhar com vocês como que eu direciono, como que eu conduzo a primeira reunião de pais, as demais reuniões dos bimestres, né? E também como eu finalizo com a última reunião de pais do ano. Né? A reunião de pais é um momento muito importante para a gente alinhar expectativas de aprendizagem, para a gente conseguir gerar conexões e vínculos com a família. Afinal de contas, nós somos parceiros, nós não somos inimigos, né? Existem muitos aspectos do desenvolvimento das crianças que depende não só da professora, mas desse conjunto colaborativo com os pais, de ações colaborativas com as famílias, então nós precisamos estar sempre muito alinhados, né? Então, na primeira reunião de pais, nós temos ali a pauta da escola, acredito que você deva receber aí uma pauta geral das regras da escola, do funcionamento escolar como um todo, mas tem alguns pontos específicos que a gente consegue alinhar com as famílias a respeito do nosso trabalho para evitar desentendimentos lá na frente, né? Como diz aquele ditado, o que é combinado não sai caro. Então, eu vejo a primeira reunião como esse contrato de combinados que a gente vai fazer ali com as famílias para que a gente se alinhe durante todo o ano letivo. As coisas que eu considero mais importante na reunião de pais, eu gosto muito de iniciar, principalmente a primeira reunião, é alinhando as expectativas de aprendizagem. Muitas famílias chegam de um ano para o outro sem saber muito o que esperar daquele ano. E aí elas não sabem o que cobrar das crianças, não sabem o que pedir, né, o que averiguar, não sabe o que acompanhar, acaba cobrando o professor para além daquilo que é esperado para aquele ano letivo. Então, alinhar essa expectativa de aprendizagem é primordial, é uma das primeiras coisas que eu faço, né? Eu começo me apresentando, falo um pouco da minha trajetória, mas eu já inicio a minha primeira reunião falando das expectativas de aprendizagem para o ano. O que esperar deste ano, né? O que esperar do primeiro ano, do segundo, do terceiro? Porque para nós que estamos na área da educação há muito tempo, se você repete turma, né? Se de repente você é professora de primeiro, segundo, terceiro ano há 3, 4, 5 anos, para você é muito óbvio, mas para o pai não é. E às vezes, aliás, todas as vezes, né? O óbvio precisa ser dito. Então a gente precisa alinhar essas expectativas com os pais, justamente para que eles saibam o que esperar daquela criança e saibam o que esperar do trabalho do professor como um todo, né? Então, muitas vezes os pais querem que a criança do infantil, já sai ali lendo e escrevendo. Isso não vai acontecer. Tem criança que acontece, tem criança que acontece, mas não é um objetivo específico daquele ano. Então, a gente precisa alinhar essa expectativa para que os pais saibam o que é esperado, né? Quais serão os conteúdos, qual será o desenvolvimento esperado ali da turma. Até para que a gente consiga ponderar. Caso esse desenvolvimento não esteja acontecendo da maneira adequada, né, esteja destoando ali, para que a gente faça as orientações necessárias. Então, eu gosto sempre de iniciar com as expectativas de aprendizagem da criança no decorrer do ano letivo. Eu enfatizo muito as habilidades que serão desenvolvidas principalmente em língua portuguesa e matemática, né, que são não que elas são mais importantes do que as outras, mas que tem habilidades que a gente adquire em língua portuguesa que serão usadas em todos os outros componentes curriculares. Por isso que eu enfatizo esses dois componentes, porque acaba que algumas habilidades conquistadas nele a gente expande para os outros componentes, né? E eu coloco também o que esperar dessa criança em relação ao desenvolvimento social, ao comportamento, o que ela já é capaz de fazer sozinha, se ela já consegue resolver conflitos sozinha, se é uma criança que já está numa idade que pode respeitar a opinião dos outros, que tem mais facilidade de trabalhar coletivamente, fazer esse trabalho em conjunto. Então, eu trago tanto os aspectos do conteúdo propriamente dito, né, do conteúdo em si, quanto aspectos sociais e comportamentais do que é esperado que essa criança já consiga fazer sozinha. E acaba expondo ali para os pais também o que esperar deste ano letivo, né? O que, dentro do desenvolvimento infantil, né, e que ponto que nós estamos ali com a criança daquela idade? O que a gente já consegue perceber que essa criança é capaz de fazer sozinha? Quais são os comportamentos esperados para a idade, né? Então eu gosto muito de alinhar com os pais logo na primeira reunião, para que a gente não tenha problemas aí no restante do ano. Eu exponho também para os pais, um outro ponto importante, é a organização do meu trabalho. Então, eu gosto já de deixar combinado com os pais a maneira como eu conduzo as correções em sala de aula, como é feito a correção coletiva,
como é feita a correção de lição de casa. Eu costumo enviar cronograma de lição de casa, não sei como você faz, mas eu já explico antecipadamente para os pais como vai funcionar esse cronograma. Olha, eu vou enviar toda terça-feira, toda quarta-feira, para que vocês entreguem essas atividades a partir da próxima semana. Então, todo o seu ritmo, toda a sua rotina de trabalho precisa ser explicado para os pais. Porque é como eu falei, para nós é muito óbvio, é muito comum, porque a gente faz isso todos os dias, mas para a família não é. E às vezes a gente acaba tendo dificuldades e desencontros de informação no decorrer do ano letivo, porque não foi combinado lá no começo, né? Então eu gosto sempre de fazer esse contrato com as famílias de organização. Faço combinados de adaptações que serão necessárias. Se de repente eu percebo que tem um material que é obrigatório usar pela escola e que de repente eu quero adaptar de um jeito que seja mais funcional, eu já ajusto isso na reunião de pais, na primeira reunião de pais, explicando que esse material será adaptado da seguinte forma e justifico para eles, porque os pais precisam saber, tá? E também me coloco sempre à disposição, costumo dizer para eles algumas frases chaves, né? Eu digo muito, principalmente na primeira reunião de pais. Se não gostou de mim, não chegue em casa falando pro seu filho que você não gostou de mim. Tá? Não precisa mentir, mas também não precisa falar a verdade, né? Sorri e fala, amanhã você vai conhecer a sua pro. Porque é muito importante que a criança goste da gente, né? A gente fica ali 200 dias letivos com ela, é muito tempo, né? Então, o que eu costumo falar para os pais? Eu vejo vocês no decorrer do ano, contando com os sábados letivos, com as reuniões de pais, no máximo aí 8 vezes por ano. O filho de vocês, eu vou ver 200 dias. Então, a gente precisa ter uma boa convivência, né? E é importante que ele vá com a minha cara. Então, se você não foi, você disfarça. Eu até brinco com os pais. Não foi com a minha cara, disfarça um pouquinho. Né? Viu que não vai me aguentar o ano todo? Pede pra trocar de turma. Mas é importante que a criança tenha que a gente se sinta bem-vindo pela criança, entende? Então é importante a gente alinhar isso com os pais também na primeira reunião. Eu me coloco à disposição das famílias também. Eu falo que somos todos adultos, que as crianças são os alunos, não somos nós. Então, qualquer dúvida que tiver a respeito do meu trabalho, a respeito da minha conduta, de coisas que eu disse, de coisas que as crianças chegaram em casa contando, eu estou à disposição para esclarecer tudo. Eles podem me procurar, né? Porque os adultos somos nós. Então eu costumo sempre ter essas palavrinhas assim, sabe? Com muito amor, com muito carinho, mas para que os pais entendam que eles têm acesso a mim, né? Que eles não precisam resolver um problema comigo, de repente, num grupo de WhatsApp da escola, que eles podem chegar até mim e resolver. Às vezes eu até dou um exemplo na reunião mesmo. Se o meu problema é com a Maria, por que eu vou resolver esse problema que eu estou com a Maria com a Joana? Não faz sentido, meu problema é com a Maria, eu vou resolver com a Maria. Somos adultos, as crianças são os alunos. Então, nós precisamos ter essa mediação, este livre acesso, tanto eu para com eles, quanto eles para comigo. Então, já exponho, né? Já faço esse contrato com eles logo na primeira reunião de pais, tá? E aí, acabo, finalizo me colocando à disposição, né, para entender melhor as crianças, para conseguir ajustar aí as expectativas que eles têm em relação ao ano letivo, para que a gente consiga ter um trabalho eficiente, um trabalho eficaz durante todo o ano. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro contato, basicamente são esses pontos que eu levanto na minha reunião. E o que fazer, né, nas demais reuniões do ano letivo? A primeira coisa, não espere a reunião de pais para resolver problemas específicos, para resolver problemas individuais, sabe? Então, antes eu tenho o hábito de chamar os pais de alunos pontuais que eu preciso expor alguma situação, que eu preciso expor alguma dificuldade mais acentuada no desenvolvimento, no processo de aprendizagem. Antes da reunião de pais, eu convoco essa família individualmente para que a gente tenha essa conversa. Para que na reunião de pais fique realmente somente os assuntos que competem à turma toda. Para que a gente não fique tratando ali assuntos pequenos, né? Individuais de maneira coletiva. Porque eu entendo que a reunião de pais ela é para tratar assuntos coletivos. Então, problemas pontuais de alunos específicos, eu trato individualmente com os pais antes da reunião. Então, a minha dica é, no decorrer dos bimestres, não espere a reunião de pais para resolver problemas pontuais, tá? Reunião de pais, a gente resolve problemas coletivos, problemas individuais de um aluno específico, a gente resolve com aquela família. Se for um comportamento, se for um ajuste de turma, aí sim a gente vai levar esse tema para reunião de pais para que a gente faça esses ajustes, tá? Outra coisa que eu gosto de expor, né, na segunda e na terceira reunião de pais
quais foram as conquistas que a gente adquiriu ali no bimestre, né. A gente precisa mostrar o nosso trabalho. Muitas vezes os pais não têm esse feeling de perceber o avanço que o filho teve, de ter essa percepção de que a criança chegava para você, de repente, sem saber usar um caderno. Ela não evoluiu na escrita, ela não evoluiu no raciocínio lógico matemático, ela não está mais ágil, mas ela evoluiu na organização mental. Ela evoluiu na oralidade, ela consegue contar agora para você algo com início, meio e fim, que antes ela não conseguia. Então aponte esse desenvolvimento da turma e até mesmo no atendimento individualizado, quais foram as conquistas que você teve durante o bimestre com a turma ou com aquele aluno de forma específica? O que você conquistou com ele, né? Porque muitas vezes a reunião de pais a gente também acaba tendo uma visão, né, ou nos atendimentos individualizados, que é só para ajustar o que está errado. Não, mas é para mostrar onde a gente acertou também, é para mostrar onde a criança está evoluindo também. Então eu pontuo quais foram as conquistas do bimestre da turma. E logo em seguida, eu gosto de colocar, eu faço slide, tá? Para as minhas reuniões, eu faço isso, tudo isso em slide. Eu gosto de colocar também quais serão os focos de aprendizagem do próximo bimestre. Quais serão as habilidades que serão mais aprimoradas, quais serão os focos de aprendizagem do próximo bimestre? Em relação aos conteúdos, em relação às habilidades sociais que eles precisam desenvolver ali dentro da sala de aula como um todo. Então eu gosto de expor, faço 2 slides diferentes, sabe? Um para expor ali as conquistas e o outro para colocar quais serão os focos do próximo semestre, do próximo bimestre, no caso. É um momento também que eu vou alinhar projetos e fazer novos combinados, né? A sala de aula, gente, ela é dinâmica, ela é viva. Não é o que a gente faz com todas as turmas. Ah, eu sempre fiz assim com todas as turmas. Pode ser que com essa turma nova você sempre fez de um jeito e com essa turma nova você precisa arranjar um jeito novo de fazer. Porque eles são crianças novas, têm outro ritmo. Então, muitas vezes, na segunda reunião de pais e até mesmo na terceira, você vai precisar fazer uma retomada de combinados. Talvez o que foi combinado na reunião anterior já não faça mais sentido para essa próxima. Então, é nesse momento que a gente ajusta, né? Eu costumo dizer para os pais que muitas vezes, principalmente no que diz respeito a pesquisas, lições de casa, sabe? Eu costumo dizer para eles que eles são o meu termômetro. Que se eles não me sinalizarem se está funcionando do lado de lá, não tem como saber. E nada é fixo. A gente precisa saber transitar, precisa saber se adequar à turma para ter um ensino personalizado que funcione com aquela turma, né? Então foi o que eu disse já há pouco tempo. Não é porque sempre foi assim que sempre vai ser assim e sempre vai dar certo. De repente, com uma turma ou outra, você precisa fazer um outro tipo de ajuste. Então é nesse momento que eu acabo fazendo esse ajuste de turma com os pais também. Na segunda e na terceira reunião, no meu caso, as escolas que eu trabalhei sempre foram em bimestres, então eu sempre fiz dessa forma, né? Mais ou menos nessa ordem que eu tô passando para vocês. E o que fazer na última reunião de pais, então, né? A última reunião de pais, ela é a entrega da turma. É aquele momento que você vai dizer para os pais o que foi conquistado, o que vocês construíram juntos, que você vai mostrar todos os projetos que foram desenvolvidos. De repente, se você achar que cabe, dá para você colocar fotos durante o ano letivo, fazer ali uma retrospectiva, né? Colocar focos para o próximo ano de desenvolvimento que cabe aos pais ajudar, né, as crianças a conquistarem e de agradecimento. Costuma ser uma reunião mais rapidinho, pelo menos para mim, costuma ser uma reunião muito mais prática, porque é mesmo essa devolutiva aí de turma. No que diz respeito a dinâmicas, vídeos, textos, lembrancinhas, eu não costumo fazer. Eu tenho algumas dinâmicas que eu já fiz, que eu senti ali que era um momento que a turma precisava de repente, fazer um bilhetinho. Tem o Correio do Amor, que os pais deixam bilhetinho para as crianças e as crianças deixam para os pais, né? Ou então os pais deixam uma mensaginha para as crianças. Eu não sinto tanta necessidade de fazer. Talvez por eu, né, nos últimos anos ter trabalhado com as séries mais finais do Fundamental 1, né, quarto, quinto ano, mas eu não sinto tanta necessidade. Não acho necessariamente que é algo indispensável. Eu acho que vai muito mais do feeling do professor com o grupo de pais que ele tem. Mas uma coisa que eu acho importante, né? Evitar dinâmicas que causem constrangimentos, que leve muito tempo, principalmente se a sua reunião de pais acontece em horários de comercial, né? Em horário de aula mesmo, em que o pai precisa pedir saída do trabalho para ir até ali. Gente, a vida acontece, né? A vida acontece, a gente precisa ser o mais prático possível. Então, eu acho que o bom senso precisa
reinar neste momento. É claro que é como eu disse, cada professor vai sentir aí o feeling do grupo de pais que ele tem, né, mas eu vou fazendo de acordo com o que eu senti da turma. Já teve turmas que eu comecei lendo texto, já teve turmas que eu comecei reuniões que eu comecei fazendo uma dinâmica, e já teve reuniões que eu já cheguei e já fui direto para a pauta. Então a gente vai sentindo ali esse feeling. Lembrancinhas, todos esses mimos, assim, eu acho que vale a pena ser feito, como eu falei, de acordo com o feeling que você tem daquele grupo de pais, tá? Não acho algo assim, olha, é indispensável, toda reunião de pais tem que ter. Não, não acho. Às vezes a reunião de pais ela vai funcionar muito bem, você chegando e lendo a pauta e alinhando com os pais o que precisa ser alinhado e todo mundo indo embora viver a vida, sabe? Então eu acho que você precisa sentir isso do grupo de pais que você tem, talvez em um outro momento trazer esse olhar mais cuidadoso da família para com os alunos, se você sentir que as crianças são um pouco ali negligenciadas nesse sentido de assistência, né, de acompanhamento escolar, nesse sentido, né? Então, eu acho que vale a pena você ir sentindo aí no decorrer do bimestre como é o seu grupo de pais, para você conseguir alinhar o que é necessário ou não, tá? Mas não acho que sejam coisas indispensáveis. Eu acho que para mim tá tudo certo também você já chegar e já começar a sua reunião. Oi, gente, tudo bem? Bom dia, sou a Prodeise, vamos lá, vamos começar. Então, eu acho que funciona mesmo, assim, de um grupo para o outro, não tem muito uma regra em relação a isso, tá bom? Espero ter te ajudado com esse vídeo, espero que você possa usar essas ideias que eu trouxe para você, né? Ideias não, esses compartilhamentos da maneira como eu faço na minha sala de aula para a sala de aula de vocês. E eu te vejo por aqui no próximo vídeo.